Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. A contagem e o acerto de contas. Rabi Abba fala sobre a criação do homem, dizendo que Deus o fez à imagem dos superiores e dos inferiores, uma combinação de todos eles. O homem era composto por homens e mulheres, e o lado feminino era composto por Hesed e julgamento, que é Gevurah. Depois que pecaram, passaram a se preocupar apenas com assuntos mundanos e não conhecia mais a sabedoria, nem dos filhos de Adão, Abel, dos aspectos superiores, nem de Caim, dos aspectos inferiores. Herdaram a terra porque nenhum deles deixou descendência. O mundo foi fundado a partir de Sete, mas não estava completo até a vinda de Abraão. Uma vez que Isaac e Jacó vieram, tudo foi incluído na coluna central. O mundo permaneceu firme, mesmo com isso. Ainda exigia as 12 tribos, as 70 pessoas que vieram de Jacó, exigiam que Israel recebesse a Torá e erguesse o tabernáculo. Então Deus quis contar todas as suas legiões de pessoas, os filhos de Israel, a fim de ligá-los às suas raízes, acima. Depois que Israel deixou a terra do Egito, eles alcançaram a Torá e o tabernáculo, e então estavam perfeitamente completos. Rabi Tzahak diz que quando alguém fala de suas próprias bênçãos, ele também deve abençoar a Deus, não é? E reconhecer essas bênçãos. Ele diz que as bênçãos do alto não repousam em nada que foi contado, mas a contagem dos filhos de Israel foi uma exceção. Ouvimos dizer que Deus abençoará as mulheres que não foram contadas entre o censo, os sacerdotes e os levitas e as crianças com menos de 20 anos. Rabi Shimon explica a Rabi Yehudá qual é a fonte das bênçãos e diz que quando a iluminação de Deus é despertada, tudo está no amor, na perfeição e na paz. E Hashem falou a Moshe no deserto Sinai, na tenda do encontro. O Bar Midbar 1. O Rabi Abba, né, abriu a discussão com... Então Elohim criou o homem, a sua própria imagem, Bereshit 1:27. Aprendemos esse versículo, vinde, eis que não, no tempo em que o Santo Bendito seja ele criou o homem, o fez à imagem dos seres superiores e inferiores. E foi a combinação de toda a sua luz, sua luz, iluminava-se o extremo ao outro mundo e todos o temiam, todos temiam andando. Embora tenha sido resolvido, devemos olhar para este versículo. Então Elohim criou o homem, sua própria imagem, a imagem de Elohim o criou. A palavra aqui realmente não está escrito que vai berar Elohim et Hadam, be Matzlemor, Betsalem, Elohim bará Otô. Então veja, existe toda uma formatação aqui, né, dessa imagem e semelhança. Já que ele dizia sua imagem, porque repetir novamente, né, duas vezes a imagem de Elohim ele o criou. Ele responde, havia dois níveis no homem, já que ele era composto por macho e fêmea. Portanto, um para o macho, isto é, assim Elohim criou, e um para o feminino, ou seja, a imagem. E como resultado disso, havia seguramente duas faces, masculinas e femininas. E o final do verso prova isso, já que está escrito, homem e mulheres o criou.
e ele era composto por dois aspectos. Embora a fêmea estivesse presa ao seu lado, ele também era comparado por dois lados, que são, na verdade, Hesed e Gevurah, para ser completo em todos. E observava com sabedoria para cima e para baixo, porque ele pecou. Esses rostos diminuíram a sabedoria, desapareceu dele, e só estava preocupado com seus próprios assuntos corporais. E depois gerou filhos de cima e de baixo, ou seja, Abel era do alto e Caim do baixo. Nenhum deles habitava a terra, já que nenhum deles deixou descendentes no mundo. Então ele teve um filho, ou seja, Sete, e dele o mundo foi plantado. Isso já foi explicado. Apesar de tudo isso, o mundo abaixo não estava acabado e completo e não foi sustentado por conta própria, até que Abraão apareceu. O mundo foi sustentado, mas não completou até que Abraão apareceu, estivesse presente no mundo e segurasse ao mundo, com suas mãos direitas, que é Hesed, como alguém que segura e auxilia a mão direita de alguém que caiu. Isaac veio, segurou a mão do mundo com a mão esquerda, que é Gevurah, e o mundo se sustentou ainda mais. Ele segurou ao centro, com o corpo, que é a coluna central, e se incluiu em ambos os lados, o direito e o esquerdo, e o mundo se manteve firme e não entrou em colapso. E com tudo isso o mundo não foi devidamente plantado, com raízes, até que Jacó gerou 12 tribos e 70 pessoas, e o mundo foi plantado mesmo assim. Não foi concluído até o momento em que Israel recebeu a Torá e o tabernáculo foi erguido naquela época. O mundo podia existir e se completavam, e os seres superiores e inferiores eram perfumados. Desde que a Torá e o tabernáculo foram erguidos, a saber, Zerampim e Malhute, o santo bendito seja ele, quis contar as tropas da Torá. Quantas legiões existem na Torá? Em Zerampim. Quantas hostes estão no tabernáculo, que é Malhute? Isso significa que ele queria contar Israel, que são as legiões de Zerampim e Malhute. Venha, eis que cada item que precisa ser resolvido em seu lugar, ou seja, lugar corretamente, o ramo abaixo, a sua raiz em cima. Não se acomoda até que seja proferido pela boca e seja contado aqui. Também o santo bendito seja ele, quis contar os soldados da Torá e os soldados do tabernáculo, a fim de amarrar Israel às suas raízes acima, que são Zerampim e Malhute, chamado de Torá e tabernáculo. E eles estão todos unidos e são inseparáveis um dos outros. Tudo está na semelhança do que está acima, já que suas raízes, a Torá e o tabernáculo, estão unidas e inseparáveis uma na outra, e estão unissonas. Portanto, Israel, que são as legiões de Zerampim e Malhute, são contadas para que sejam conhecidas, além de outras que não têm números, ou seja, as mulheres e os menores de 20 anos. Por isso está escrito: E Hashem falou a Moisés no deserto do Sinai, na tua tenda do encontro, na tenda do encontro. Se está na tenda do encontro, por que é necessário mencionar que foi no deserto do Sinai? Já que se sabe que a tenda do encontro não estava em nenhum outro lugar senão no deserto do Sinai. E ele responde: uma vez é para a Torá, ou seja, Zerampim, e a outra vez é para tabernáculo, isso é Malhute. Então, por isso que é repetido duas vezes a palavra deserto. E tanto a Torá quanto o tabernáculo eram no primeiro dia do segundo mês, não é? No segundo ano. Esse é o segredo de Gevurah, é a iluminação de Rohimá da esquerda, já que o mês de Nissan é a coluna da direita e Hesed, e Iá é a coluna da esquerda e Gevurah. E tudo, ou seja, a direita e a esquerda se uniram em harmonia, ou seja, aqui está sendo dividido os anos nas suas correspondências sefiróticas, na árvore sefirótica. Então, a letra Rei é Nissan e Vav é Gevurah.
Muito bem. Então, elas se uniram em harmonia como uma só. Este mês também é chamado de Ziv, né, que é brilho. Né? Vamos dar uma olhada aqui em Malaquias 6:1 para a gente poder entender um pouco mais disso. Vaihi, Beshomonim, Shana, Viarevá, Meot. Shana, Litzat, Ben Israel, Miaret Mitzrayim, Beshana, Harebi Ait, Berodesh. E aqui tem Ziv, né? Hur, Harodesh, Hashevi, Lemoler, Shelomo, El, Israel, vai bem, Habit, Ladonai. Então a palavra Ziv, né? Tá aqui. É onde eles estão chamando a atenção para essa palavra, que é iluminação, né? Vamos dar uma olhada aqui breve na tradução. Então tá aqui. Nos 480 depois que os israelitas deixaram, no ano 480, depois que os israelitas deixaram a terra do Egito, no mês de Ziv, isto é, o segundo mês, que no quarto ano, não é, que é exatamente o segundo mês, é o mês de Iar, né? No quarto ano do seu reinado sobre Israel. Shilomo começou a construir a casa de Deus. Então, aqui diz exatamente quando foi construída essa casa de Deus. Dá uma olhada no nosso canal para vocês entenderem que é algo espiritual, não foi algo físico, né? Foi algo espiritual. E então foi exatamente no ano 480 depois que os israelitas deixaram o Egito, ou seja, 480 anos depois. A gente está no Brasil, nosso Brasil tem 500 e poucos anos, né? E aí no mesmo mês de Iar, isto é, no segundo mês, no quarto ano do seu reinado, Israel, né? Então Salomão começou a construir. A gente tem aqui uma base que depois que o povo de Israel deixou o Egito, não é? Moisés saiu com o povo 480 anos. Esse sistema espiritual ele começou a ser construído. Muito bem, vamos continuar aqui. A palavra Ziv aqui geralmente não está como um raio quando a gente abre o tetragrama sagrado, né? A gente já passou por um monte de segredo ali, não sei se vocês perceberam, mas enfim, essa palavra Ziv aqui, ó, ela teria então que ter um Yud no meio, né? Porque a gematria dela aqui teria que ser 23, porque é o Shin, não é? Quando o Shin é... Mas aqui de alguma forma não entrou o Yud aqui no meio, somente essas duas letras, Zain e Vav. Zai representa Sivan, que é a entrega da Torá. Zain representa Sivan, que é a entrega da Torá. E ali a letra Vav, o mês de Iá, né? Enfim, então essa deve ser a construção que deve ser entendida dentro da Torá. Muito bem. Deixa a gente dar uma explicada em algumas coisas aqui para vocês, para a gente não poder, né, ir muito além sem entender, né, principalmente os novos alunos e até mesmo os alunos que já estão aqui, mas podem ter esquecido que Cabala é complexo, né? Muito bem, mas também é muito gostoso de estudar, entender as coisas como tem que ser entendidas, né? Então vamos lá. A gente tem toda uma metáfora, né, em cima de uma árvore sefirótica que é o nosso sistema de planetas, mas também é uma internalidade, né, uma coisa dentro da outra. E dentro disso, não é, nós temos também espiritualidades. Não é? Espiritualidades, a ideia aqui é que Deus se desembarca do outro lado do universo até chegar até o nosso mundo, que é um mundo baixo e cheio de espiritualidade negativa. Espiritualidade negativa, desejo de recepção, mas não quer dizer que dentro desses desejos de recepção
ou de recepções, não existam forças muito sérias agindo. E a gente tem uma situação onde, na verdade, a gente já falou isso para vocês, as letras hebraicas elas começam do Aleph até aqui o nosso mundo, não é? É só para a gente entender um pouco o que a gente está falando lá, para não ficar só uma leitura e de repente vocês ficarem somente entendendo a coisa sem ter uma ideia geral do que a gente está falando, né? Ó, então as letras hebraicas elas vão se desembocar e elas vão ter um tempo, né, para fazer isso, estágios na humanidade, haja vista que o Eterno ele determinou isso. O Eterno é o Criador, mas nós somos co-criadores. Por exemplo, o Eterno ele dá a vida e as pessoas às vezes podem estragar a sua vida, não é? Por causa de que elas estragam? Por causa dos seus desejos impuros. Então, os desejos impuros, que são sempre de recepção e não entendimento da Torá, ele pode trazer para o homem um prejuízo muito grande. E isso pode sentenciar exatamente o homem não existir mais, pelo menos esse corpo. Existe uma nefesh que fica num túmulo com o homem até o dia da ressurreição. E talvez essa nefesh que está ali, que daria força a esse corpo, ela pode não ressuscitar mais por conta dos erros que esse homem vai cometer. Então por isso que é preciso ter muito cuidado, não é? E ter muito esforço para que se mantenha uma santidade, uma pureza, e enfim, porque às vezes as pessoas pensam, poxa, a gente não tem religião, né? Então, se a gente não tem religião, não é preciso nada. É o contrário, é aí que é preciso mesmo se intensificar no entendimento das coisas, não é? Para que a gente possa realmente compreender toda essa Torá, porque senão não vai compreender, vai ficar num ciclo. Muito bem. Quando a gente vê sobre Adão, não é? A gente está vendo, a gente já sabe que Adão é um nome divino, é um nome de almas. Então veja, as almas que estão em Adão teriam que vir para o nosso mundo, não é? Você pega o nome Adão, você soma, vai dar 45, 5 mais 4, 9. 9 é o número da verdade, ou seja, também a palavra emite toda a totalidade de letras hebraicas. Muito bem. Então, Adão, na verdade, não é que Deus, naquele momento, ele construiu um homem e uma mulher. Mas existia uma Sefirote aqui em cima chamada Rava, né? A gente está metaforizando aqui pelo planeta Saturno, né? Inclusive os planetas eles receberam nomes de entidades romanas, né? Mas o ideal seria a gente já aprender isso e colocar tudo isso em hebraico, né? Para não ficar falando esses nomes. E quem chegar depois para estudar vai aprender também. Então veja, então dentro do homem e dentro também do masal que esses planetas jogavam para o homem, eles estavam costa a costa. Não é porque que estavam costa a costa? Por causa do pecado do homem. O homem cometeu um pecado e aí esse pecado, né, ele fez com que essa espiritualidade interna ela sofresse ali né, uma questão, né, onde houvesse uma separação, e essa separação então ela fez com que um ficasse de costa para o outro. Isso significa o quê? Significa que não é algo literal, não é? A gente tem ensinado aqui para vocês que não é algo literal e que a gente tem aí que entender isso profundamente, porque senão a gente acaba ficando na repetição das coisas, né? Então, entender isso e de vez em quando relembrar também é importante. Muito bem. Então veja, aqui a gente tem um casal muito bonito, não é? E o que que acontece aqui? Esse casal, eles na verdade são representados por homem e por mulher, não é? Então um homem e uma mulher, ó, a mulher está aqui desse lado, vamos tentar fazer um corte aqui.
E aí tá, a mulher tá aqui desse lado. Esse é um sistema espiritual para todas as almas. Todos os homens, às vezes é muito mal entendido, não é? E aí tem essa separação entre homem e mulher, que o homem é mais importante, não. Tanto é que a metáfora é usada para os dois, né? Ó, então o homem e a mulher, eles representam, na verdade, ó, sistemas sefiróticos dentro do ser humano. Você vai perceber que nós somos, não é? Nós somos a soma dos produtos de um período, de um tempo, não é? A gente pode até ter uma questão, né, de ser um pouco diferente, mas somos a somatória do mundo. E veja, e aqui o que diz, esses dois sistemas, eles foram criados um de costa para o outro, tá vendo? Não tinha como eles se tornarem um casal, né? Não tinha como o corpo e a alma, cérebro esquerdo, cérebro direito, ou doação e recepção se tornarem um só. Por isso, e aí o Eterno permite que eles pequem, né? Exatamente porque agora, através da Torá, aí teve todo aquele sistema que a gente já conhece, que é o pão da vergonha, nós não queríamos receber de graça. Isso quer dizer que nós somos almas de anjos encapsuladas. O que tem dentro de você é uma força divina angelical. Isso não significa que você é Deus, etc., mas que você deve, através dos níveis de entendimento, subir as escadas espirituais, para que através desse processo você possa botar, ó, as sefirotes, binar, daqueles mundos superiores. A gente sabe que existe árvores em todos os níveis, ó. É lógico que se eu estou em Malhut, eu vou começar em Malhut, né? Botar um de frente para o outro. Quando eu faço isso aqui, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que eu fechei dentro de mim o aspecto sefirótico lá. Eu fiz um casal, mas isso não significa, não é, uma coisa literal, porque todo esse sistema aqui está dentro do homem. Qual é o sistema? Mulher recepção, homem doação. Então eu tenho, quando eu estou aqui embaixo, eu recebo tudo, eu sou 100% recepção, mas isso está falando na linguagem das sefirotes, não é? Está falando nesse sistema. Após Adão e Rava pecar, não é? Um sistema de recepção e doação pecar, e aí teve Caim e Abel, não é? Caim mata Abel, Caim começa com a letra Kuf, um Yud e um no final, que vai dar 160, né? Tem toda uma questão, porque a letra Kuf, ela é a letra que alimenta as forças impuras, então, mas aí não vamos nos fixar aqui, vamos um pouco à frente para a gente entender aqui o que a Torá está falando. Muito bem. Quando eles morrem, quem morre? O Abel, né? Então fica somente 7. Veja, não são dois seres humanos. Abel se escreve com um resh, um re, um beit e um lamed, né? Então vamos aqui no versículo 4 de Bereshit fala sobre isso. Vamos abrir aqui. Bereshit 4. Então tá aqui, olha, o nascimento. Agora ele conheceu a sua esposa, Eva, ela concebeu e deu à luz a Caim. Tá vendo? Então aqui a gente tem, não é o nome Caim, ó. Então, esse aqui é o nome do Caim. Kuf, Yud e o no final, com os seus sinais maçoréticos, né? Então ela deu à luz e produziu Abel. Veja, Ravel está aqui, ó. E aí você pega aqui, você tem um segredo, né? Poxa vida, acontece essas coisas, eu não entendo. Vamos lá, então, ó. Aqui você tem um segredo, não é? Cabalístico para entender, olha. Então veja, Ravel e Caim. Quem é Caim? Caim, ele tem um início do seu nome, ele tem um Kuf, não é? Então veja, ó, ele produziu Caim, e Caim está aqui, ó, o nome de Caim.
Veja, são dois nomes. Um tem gematria 37 e o outro tem gematria 116, né? Então veja que são dois nomes de construção de Torá. Qual as letras que estão envolvidas aqui, não é, nesses níveis? Qual é a gematria, não é, como aquela questão do Tseruf, qual é a gematria que eu possa ter aqui? O que significa realmente isso na linguagem da Kabbalah, não é? Como que eu devo olhar para essas letras? Então veja, aqui a gente tem os dois nomes, olha, e aqui a gente deve ver que a primeira letra é igual à primeira letra do nome de Caim. Porque o acidente da letra Re, ó, tá vendo? Porque a perna cresce mais. Então eu tenho aqui pensamento, fala e ação, tá vendo aqui embaixo? Tá com os sinaizinhos aqui. Vamos tentar apagar, apaguei ali. Então veja, ele está então com sinal aqui, ó, onde a letra Re ela vai então sofrer aqui uma modificação, é a mesma letra. Ou seja, a letra ela tá assim, de repente ela dá uma curvada e aí a perna aumenta. E também a letra Lamed. Vamos fazer aqui, tentar construir aqui com vocês para vocês entenderem melhor. Muito bem. Então vamos lá. Vamos aqui, ó, a letra Re. A letra Re, ela é composta, não é? De duas perninhas, a letra Rei, ou Re também pode ser. E ela tem então aqui do lado aqui uma perna menor, não é? Veja, essa perna, não é? Ela pode se tornar maior, né, e formar a letra Kuf. E aí a gente tem aí a letra que vai acabar dando uma dobradinha aqui, não é? Ela dá uma meio que uma dobradinha aqui, ó, e acaba se tornando a letra Kuf, ó. É a mesma letra, tá vendo? Muito bem. Agora, essa letra também, ela vai passar por vários estágios até chegar, não é, a letra Re. Primeiro, ela pode ser a letra Re, não é, como ela está ali em cima, ou ela pode também se tornar outras letras, como no caso da letra Het. Ela pode ser a letra Het, porque depende. Isso vai acontecer onde, Moré? Dentro da alma do ser humano. É ele que vai formatar com a ajuda de Deus, né? Se Deus permitir, ó. Então agora a letra Re fechou, é a letra Het. E ela pode ser a letra Kuf, não é? Pode ser um acidente. E ela também pode se tornar a letra Lamed. Olha lá, olha. Tá vendo? Olha, agora a letra se tornou a letra Lamed. Que bonito, né? Ó, olha lá. Então agora ela pode ser ou a letra Lamed, Re mesmo, né? Vamos botar aqui para a gente não... Ela pode ser a própria letra Re, ou ela pode ser a letra, olha, não é? A letra Lamed pode ser a letra Het, ou pode ser a letra Re. Tá vendo? Um acidente da própria letra, tá vendo? Então, ó, daqui eu posso tirar o nome Cora e um monte de outros. Veja, então, aqui foi um acidente que aconteceu entre a letra Re e a letra Kuf, tá vendo? Ó, pensamento, fala e ação, ação. A gente tem que ter controle, tem que pensar muito, falar muito, não é? Falar num projeto, alguma coisa, para depois expor para o mundo. Uma vez que você expõe alguma coisa, ou assume um processo divino, por isso que fala, ó, não faça promessas. É melhor você não fazer promessa. Depois que você fez a promessa, você tem que cumprir, custe o que custar. Porque se você faz a promessa, é como se você quisesse alegrar as pessoas naquele momento ali, mostrar que você é alguma coisa, e depois você só teve o ato de, ah, tá, fulano de tal, vai fazer, e você não cumpre o que você falou. Então é melhor não falar, fique em silêncio. Agora veja, a letra Beit já é o inicial da Torá, e a letra Lamed, ela é a parte final da Torá. Veja, 32 caminhos de Torá. O que é que o Caim matou? Ele matou os 5 livros da Torá, não é? O mundo de Biná, e matou os 32 caminhos de Torá, o que faria a pessoa chegar nesse nível.
Por isso é que o Kuf aqui, ó, é que vai fazer isso. Já não é mais o inicial aqui do nome. E aí segue então com Yud e Ain, 60. Tá vendo? 60, 160. E aí 160, se você bota 160 mais 160, vai dar 320. E aí se você divide por 10, dá 32. Que é como talvez ele pensasse, falasse, fizesse mais ações aqui embaixo, talvez até querendo implementar mais as coisas, mas ele não tinha uma intenção verdadeira com os mundos espirituais. Aqui também eu posso botar aqui a parte do cérebro direito e parte do cérebro esquerdo. Isso é algo, não é? Que você pode entender, porque o que, que acontece? Caim era chamado, não é, de a geração do cérebro esquerdo. Qual é o funcionamento do cérebro esquerdo? O cérebro esquerdo ele tem uma conotação, não é, de ser algo que vive muito para esse mundo, não está preocupado de forma nenhuma, não é, com as coisas, ó, lá do outro mundo, tá acostumado com as coisas daqui. Isso significa o quê? Que isso também está falando de questões, ó, tá vendo? E aí quer dizer, quando eu mato um lado, olha lá, ó, eu matei o lado do lado direito, que é espiritualizado, e aí não é que eu vou matar o lado esquerdo, eu tenho que saber fazer a unificação aqui. Eu fazendo essa unificação aqui dentro, ó, cérebro direito com cérebro esquerdo, é o segredo do entendimento da Torá. Veja, então, quer dizer, se Caim matou Abel, ele matou todos os projetos espirituais, né? Porque Adão caiu nesse mundo, tem toda aquela história, Rava. Agora preste atenção, como nós somos só desejos, significa agora que Adão tinha que ter um novo filho, que na verdade não era um filho, era Sete, Shin, Tav, que são as duas últimas letras do nome hebraico, do sistema hebraico. Por quê? Nós temos aqui, ó, uma divisão, não é? Daqui para baixo, eu botei isso aqui só para a gente ver quais eram as duas letras, mas deixa eu trocar aqui para a gente entender melhor isso. Então veja, aqui eu tenho agora, não é, que só restou essas duas letras. E essas duas letras, não é, elas eram super importantes para que agora a humanidade pudesse recomeçar. Veja, por quê? É por isso que o Eterno fala para Moshe, o que, que ele fala? Para eles eu me apresentei como El Shaddai, mas para você eu vou me apresentar de uma forma diferente, não é? Yud-Kei Vav-Kei. Qual a ideia aqui? A ideia é que toda alma, todo ser humano, ele vai ter que entender esse processo das letras hebraicas, não é? Porque isso aqui não é um homem de verdade, mas é o nível aqui que Malhut, tá vendo? Ó, Malhut e aí existe dois Malhuts, né? Existe aquele que está aqui embaixo, caído, de Caim, ó, tá vendo? Abaixo da letra Tav, e existe aqueles que chegaram ao Malhut de Asiá, tá vendo? São uma metáfora para dois sistemas espirituais. Aqueles que levaram o planeta e aqueles que estão aí não estão entendendo esse processo, tá vendo? E aí o que, que eu tenho aqui? Aqui eu tenho a representação do nome Shaddai. Esse nome, perdão, aqui na letra Tav, que é a lua, eu tenho a representação do nome Shaddai, né, que vai começar com a letra Shin. Perceba então que esse sistema, não é que a gente está falando, ele vai ter vários estágios dentro da Torá. Por isso que às vezes é um pouco complicado de entender. Porque eu tenho várias árvores, veja, eu tenho aqui um Malhut, aqui em cima eu já tenho outro, né? É uma descrição, é uma metáfora. E aqui eu já tenho a Lua, e aqui embaixo também eu vou ter todos esses planetas, também vou ter Yesod aqui de Malhut, tá vendo? Assim como todas as outras. As letrinhas que estão aqui são pequenininhas, como descrito lá no livro de Bereshit 2. E as letras aqui são intermediárias em Zerampi. Lá em Neshama já é muito grande. Mas a ideia que se quer construir aqui é que o homem perdeu o contato com o resto das letras hebraicas. Ou seja, por que, que se perdeu o contato com as letras hebraicas? Porque ele não conseguia mais espelhar o homem,
ele tinha perdido o interesse e tinha perdido o foco em Deus, né? Eles só viviam plenamente para esse mundo. E quando eles lidavam com as suas divindades, a ideia deles era atrair coisas para esse mundo aqui, ó, cada vez mais, não é? Não para esse mundo, mas para esse mundo aqui, eles cada vez mais atraírem forças para esse mundo, para viver tudo que tinham que viver aqui. Só que no sistema da Torá, o que que acontece? Você não pode fazer isso, você tem que entender, não é, que você tem que espelhar doação. Se você não espelha doação, o que que significa? Mesmo que você esteja ligado às letras desse mundo, que tudo é criado pelas letras, não é? Você não consegue chegar ao divino. Você fica aqui, não é? Fica preso aqui, ó. Sua meditação, suas coisas vão aqui e voltam aqui mesmo. Vão aqui e voltam aqui mesmo. Se vão aqui e voltam aqui mesmo, o que produz do outro lado? Nada. Então você tem muita coisa aqui e lá do outro lado você não tem nada. E aí quando chegar no tempo final, significa que tudo que você fez foi para esse mundo mesmo. Ou seja, tudo que você construiu era para o seu prazer nesse mundo. E não para o prazer em cima. E isso é o que significa. Aí diz que quando veio Abraham, e aí tem um significado muito interessante, porque Abraham construiu como que Abraham construiu. Porque mesmo que eu esteja nessa árvore mais baixa, tudo começa pelo amor. Tudo começa aqui pelo sistema do coração. Se eu não tenho amor, eu não vou conseguir construir. Então o que significa? Agora, Morel, não posso mais receber nada, vou virar um ermitão, vou para o deserto, vou vender tudo, etc. Preciso... Não, tudo bem que você pode ter momentos que você precisa se espiritualizar, tal, não. Você vai receber para mais pessoas, né? Você vai receber, você vai estar sempre doando, sempre ajudando, principalmente, e acho que exclusivamente, se for, porque toda a verdade que nós temos é a Kabbalah, então temos que implementar, ajudar na Kabbalah, ajudar que os grupos cresçam, ajudar, sabe, botar tudo que você pode para ajudar as pessoas a entender a Kabbalah. Aí, tá vendo? Então, veja, aquele processo que nós tínhamos, não é? Que era um homem que nasceu Sete, etc. E Sete é uma das reencarnações, né, de Abel, e Abel é uma reencarnação de Davi, né, de Moshe, anterior. Depois ele vai reencarnar na frente com outros estágios. E o que que acontece? A gente vê isso no nome Moshe, né? A gente já falou disso, Mem, Shin, He. Então, vai dizer lá que ele foi Ravel, né? Depois ele foi Sete com Shin. Vamos botar aqui só pra gente... É bom a gente relembrar, né? Pra gente... tá sempre fresco na nossa cabeça essas ideias, para que a gente possa realmente entender essa profundidade. Veja, então Moshe, né, que era um sistema espiritual, diga-se de passagem, a gente está vendo isso ali agora, que é um ponto no coração. Aqui vai dizer, através, não é, desse esquema aqui, aqui nós temos um acróstico. Veja, um Men de Moshe. Então esse Men aqui vai ser a letra M. Então vai escrever, lógico, o nome Moshe. Então eu tenho aqui que é Moshe, tá vendo? Moshe, ele foi uma reencarnação. Ops. Depois de Moshe veio Sete aqui, ó. Veja, Sete. E depois veio Ravel. Mas a coisa não estava completa ainda até que Deus criou a tribo de Menache. Veja, quando a gente pega a Torá, a gente tem lá que vai ter a tribo, né, de Menache. Então vai entrar um nu aqui, ó. Moshe não sabia ainda sobre uma reencarnação que ele tinha tido. Então, essa reencarnação que ele não sabia,
Era aqui, ó, entrou agora. Agora sim a coisa ficou completa. Por quê? Deus falou para ele, olha, você foi Ravel. Tá vendo aqui, ó? Você foi Ravel. Você foi Sete. Mas aí ficou um buraco, não é? Depois ele nasceu como Moshe, né? Não. Tinha que descobrir qual era a outra reencarnação que ele havia tido. E essa outra reencarnação era como Noa, que está aqui embaixo, Num, N, Noa, tá vendo? Então veja, o que que significa tudo isso? Que houve, não é, toda uma construção, não foi algo diferente. Mas isso aconteceu onde? De quem são essas almas? Essas almas são as almas de Adão, onde tem a complexidade de todas as almas humanas. Tá vendo? Então veja, aqui então eu descubro que a gente tem todo um sistema espiritual. Nesse nível, então, a gente vê, vamos pular um pouquinho, né? A gente tem aqui o que? O mês de Sivan, de Nissan, que é o lado direito da árvore sefirótica. A letra X representa uma letra mãe, que é a ligação exatamente entre, não é? Ó, a letra X está aqui nessa ligação aqui, dessa ligação onde a gente tem aqui um sistema espiritual, ó, onde a letra X liga, é uma das letras horizontais. Quem está aqui? Quem está aqui é Adão. Quem está aqui? Rava. Que agora, ó, através desse sistema da Torá, tinha que aprender a fazer essa ligação. Tá vendo? Que na verdade é o cérebro direito e cérebro esquerdo, porque tudo vai acontecer dentro do cérebro. Muito bem. Então veja, toda a construção que a gente está vendo aqui agora não é mais uma construção só de um homem, é uma construção de quem? De Adão. Porque todas as almas vêm só de um Criador. Isso não significa que todas as almas vão se salvar, que tudo é muito bonitinho. Não, existe gente aí, não é, fazendo coisas horríveis, né? Matando, fazendo coisas, né? Não é que Deus ele cria o homem com a expectativa dele ser bom. O homem se torna mal, ele pega essas luzes aqui que Deus desce das letras hebraicas e usa aqui para o mal aqui. Tá vendo? Ele cria o mal. Ou ele deixa se influenciar pelo mal. Não importa, né? Imagina se todo mundo que foi chamado para fazer corrupção fosse fazer corrupção. Imagina se todo mundo que fosse chamado para fazer algo errado fizesse algo errado. Ou imagine se todo o desejo que surge dentro da gente a gente fosse correr, o pensamento fosse fazer aquela coisa. Não. A gente tem uma tela, não é, que defende a gente dessas coisas internas. Ah, mestre, mas existem forças espirituais que tomam até as pessoas. Tem, existe sim, mas aí depende. Mesmo se uma força espiritual tomar conta de uma pessoa, ela ainda fica no controle. Em alguns casos ela perde o controle. Aí vai depender de um monte de fatores, tipo de religião que ela se envolve, o tipo de mecanismos espirituais que ela se envolve. Tanto é que para nós cabalistas, quando a gente vê uma coisa mais assim fora do normal, a gente já, né, pra gente é horrível, né? E a gente não deve perder essa ojeriza dessas coisas, deve manter e deve implementá-las, porque isso faz parte de uma tela de você ficar longe daqueles parâmetros espirituais, não é? Então, a ojeriza, a questão, não é? É por isso que Deus fala, odiareis as suas práticas. Por quê? No final, a alma acaba sendo suja, essa alma também faz parte de Adão, e aí que é 45, que são as 22 letras hebraicas, veja, 22, 45 da palavra Emet, 9, mas aí também é um nome divino. Ou seja, Yud, né, 26 aqui agora sim, ó, 26 o tetragrama aqui, agora com 13, 39, agora 46. Tá vendo? Então, aqui também é um nome divino. Isso significa que todas as coisas, até as almas que foram criadas, está nesse nível lá do alto, e que se tudo isso é um mecanismo que Deus está controlando todas as coisas. Agora, o homem ele é co-criador. Veja, se ele não consegue estudar a Cabala, se ele não consegue entender tudo isso, o que nós poderemos fazer? O que nós poderemos implementar?
Quanto mais estudos contrários, egóicos, quanto mais ideias, sabe, separações, e a separação entre almas, né? Porque o cabalista ele não pode também se envolver, agora entrar na bobagem de se envolver com tudo que é espiritualidade, viver aquela questão de misturar a sua alma, etc. Ele tem que ter um cuidado, não é? Isso é natural, mas rezar para que o Guimate Kun aconteça, e o Guimate Kun só vai acontecer com o estudo do Zohar Kadosh. E muitas vezes você não pode chegar, ó, cara, a pessoa está começando agora, ó, você tem que se converter, tem que entender o que eu estou falando. Não, uma pessoa vai começar no nível dela, e se ela for avançando, ela vai fazer o mesmo estágio que Moshe fez, porque se começa como Abel, né? Diz que Abel é vão, é uma palavra que não é muito boa. Depois você vem como 7, ou seja, você está construindo Shintave. Se você soma essas duas letras, dá 700, que são uma referência a 7 Sefirot. Cada uma tem uma árvore sefirótica, cada uma vai dar 100, enfim. E aí você está começando o processo. Então o segredo agora é você chegar nesse nível de 7. Aí depois sim, você vem como Noah, não é? Vem como Noah. Noah, você chega, vai passar por um nível espiritual ali que você vai querer só se salvar, vai construir a arca, vai salvar sua família, todo mundo, e depois quando você vem como Moshe, você recebe a Torá no Monte Sinai. O Monte Sinai é uma montanha de ódio, de ira, e ali você vai ter que pegar a Torá e vai ter que começar a trabalhar com a sua internalidade. Veja, todas as pessoas que estão lá embaixo é você mesmo. O outro que está na sua frente é você mesmo. E aí é que está o problema todo, porque conforme você vê o outro, é o mal que está dentro de você. O que você vê de ruim no outro é o mal que está dentro de você. E aí, às vezes tem problemas aí que a pessoa pergunta, poxa, Moré, mas aí eu sou uma pessoa ruim, o cara está roubando, etc. É o processo dele. E aí você tem que entender que você tem que tomar a ação certa. Não é? A ação certa, qual é a ação certa? Você levar aquela pessoa a julgamento, não é? Se for possível, tem vezes que não é. Né? Você não vai botar a sua vida em risco, a ideia não é essa. Então por isso que tem esse conceito de fé e tem conceito de loucura, não é? Por exemplo, botar a vida em risco, Deus agora quer que eu bote a minha vida em risco, agora eu vou isso. Não, nada disso. A gente tem que sempre proteger a nossa vida e fazer as coisas com equilíbrio, não é? Agora eu tenho fé e vou em tal lugar porque Deus vai me proteger. Não, isso é errado, você está se colocando em perigo. Isso não é fé, isso é bobagem. Enfim, então, fé, emuná é você construir as coisas certas, é tentar se proteger. Já existe um mundo espiritual que é muito amplo, muito complexo de se entender, é muito complexo de se lutar contra esse sistema. Então veja, qual é o seu papel? Vagarosamente, através de entender, não é? As metáforas da Torá, tá vendo? Todas as outras letras foram cortadas, mas muitos estão aqui, nesse mundo aqui embaixo, ó, e não estão subindo, não conseguem ultrapassar essa linha aqui. Por quê? Não entendem. Quando eles não entendem, o que que acontece? A própria divindade volta para cá, olha. Tá vendo? Só no dá, dá. Lembra aquela questão do dá, me dá, me dá, me dá. E a pessoa está preocupada com a vida dela aqui. Ela quer ter uma boa vida aqui, quer ter, não é que tudo dê certo, meu projeto não. Ela tem que entender e fazer um trabalho que ela não deve amputar a vida dela, né? Tudo é um equilíbrio, veja. Mas ela deve entender que o trabalho que ela está fazendo não é para sempre aqui. E que ela deve se implementar no Zohar Kadosh, deve se implementar para trazer as pessoas para acabar lá. Mas, pô, o senhor não falou que não era para a gente sair pregando? Lógico que não. Mas conforme você vai evoluindo, e aí você pode ver o que a gente... não sei se a gente leu lá, que nós devemos dar testemunhos. Então nós damos testemunhos. Nós damos testemunho, olha, isso está mudando, isso está legal. Tem as pessoas que vão lá no nosso canal, mandam os vídeos pra gente, a gente bota no canal, não é?
E aí as pessoas veem às vezes aquele vídeo, tem testemunhos que a gente perdeu, mas tudo isso é muito importante. Porque quando o aluno chega, um aluno novo, ele chega para um grupo de estudo, mas a gente vai mostrando os milagres, né? Olha, aconteceu isso, aconteceu. A pessoa ela já começa a levar a coisa mais a séria e começa a entender que esses estudos eles vão abrir a sua alma para você receber, não é? Coisas boas, mas você também deve entender que não é essa a meta de ficar recebendo milagre aqui, milagre ali, não é essa a meta. A meta é você entender, porque o milagre pode acontecer até em outras religiões, mas a construção da alma. E quando a pessoa vem, ela vem em Orrimá, não, ela vem em Lolishimá, ela vem para receber para si mesma. Ela não vem pelo bem do Criador, ela está vindo por interesse. E esse interesse é que deve ser combatido. O que? De receber tudo aqui nesse mundo. Então, a pessoa, a Torá, ela ensina que a pessoa deve se manter no equilíbrio, não é? Fazer o papel dela equilibradamente. Veja, se eu vou lá agora, pego aqui, vou fazer que nem esses loucos aí, até já está acontecendo isso no meio dos rabinos, ficar panfletando na rua, eu não vou fazer isso, né? A gente tem que esperar, a gente tem um canal, tem o nosso Facebook, não sei como é que tá lá na questão do Instagram, não sei se tem outras coisas que a gente pode colocar, mas a gente está esperando, as pessoas estão chegando devagarzinho. E tem gente que chega e não fica, né? Tem gente que chega e vai embora, tem gente que chega e não estuda, tem gente que tem um monte de parâmetros aí. Mas é assim que a gente vai fazendo um trabalho de formiguinho. O que importa é aqueles que vão chegar se vão ajudar realmente. Porque não adianta chegar alguém para atrapalhar, não é? Aí você pode falar, pô, mas como assim atrapalhar? Pessoas negativas, pessoas que você está explicando, acaba lá, você explica 10.000 vezes. E aí a gente, desculpa, parece que a pessoa às vezes é analfabeto funcional. Você está falando 10.000 vezes a mesma coisa para a pessoa, e aí a pessoa não entende, né? E às vezes ela quer até mandar vídeo pro Moreira, que o Rabino falou isso. Olha, o Rabino falou que aquilo. O Rabino falou que agora vamos acender fogueira, vai ser bom. O Rabino falou que se botar... Cara, isso não me interessa. Não me interessa se é Rabino, se é padre, se é... Não, o que me interessa é isso aqui, é o Zohar Kadosh, né? Eu rompi com a religião para sempre, não quero nem saber disso. Então eu não vou voltar nunca para isso, Deus me livre. Ficar achando que eu vou fazer fogueira e que eu vou, Deus vai Então eu vou para a festa de São João, que aceita acende fogueira, etc. Nada disso. O que eu tenho que acender são as letras hebraicas, né? O que eu tenho que fazer são as letras hebraicas. Manipular e pedir a Deus para mudar a minha internalidade.